Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Hoje a gente vai olhar para um ponto super interessante: o que vem depois daquele primeiro uau que a gente tem com a inteligência artificial. Isso mesmo. A gente vai deixar um pouco de lado a mágica de um prompt único e mergulhar de cabeça na engenharia por trás de tudo. Como é que a gente faz a IA ser mais confiável, mais criativa e, claro, mais eficiente? Para isso, a gente vai analisar 3 pesquisas bem bacanas que mostram exatamente esse caminho. Pois é, acho que todo mundo aqui já pediu para uma IA escrever um texto, criar um código simples, e a sensação é essa mesma, né? Parece mágica. Exatamente. Só que essa mágica, digamos assim, começa a falhar quando a tarefa fica mais complexa. Então, hoje o nosso papo é sobre os métodos que sustentam essa mágica. Vamos ver como a engenharia está construindo sistemas de IA que são de fato mais inteligentes. Ok, vamos começar com algo que muita gente já conhece, um assistente de programação com IA. Eles são ótimos, né? Mas quando o projeto é grande, mais complexo, fica difícil confiar cegamente num bloco de código que a IA gera de uma vez só. A pergunta é: como transformar essa ferramenta num parceiro de verdade? Boa pergunta. E um artigo de Steven Smith e sua equipe ataca justamente esse problema. A ideia deles é que essa geração one-shot, sabe, de uma tacada só, simplesmente não dá conta do recado. Principalmente quando a gente fala de linguagens de programação muito específicas. Em vez de só te entregar um código pronto, o sistema deles cria um ciclo de feedback. Ele transforma o que antes era um monólogo em um verdadeiro diálogo. Ah, entendi. Então quem está programando consegue ver o resultado do que pediu na hora, em tempo real. E não só lendo linhas de código, mas olhando para uma imagem, um diagrama. Parece bem mais fácil de entender, né? Exatamente. É um ciclo contínuo, uma conversa. A pessoa pede algo, a IA gera um pedaço do código e o sistema mostra um diagrama do que aquilo faz. Daí a pessoa olha o diagrama, vê se tem algo errado e pede para ajustar. É uma colaboração de verdade, passo a passo. Nossa, isso para tarefas lógicas como programação é fascinante. Mas e para as tarefas criativas? Será que a gente consegue ensinar uma IA a ser, sei lá, uma artista precisa, em vez de só gerar aquelas imagens meio borradas, meio genéricas? Essa é uma ótima pergunta e ela nos leva direto para o nosso segundo artigo. É de Yamei Chen e um time de pesquisadores. Eles foram investigar exatamente isso. Como ensinar LLMs a fazer o que eles chamam de programação gráfica simbólica. Basicamente, é fazer a IA gerar imagens através da escrita de código. Nossa, a diferença na precisão aqui é gritante. A imagem da esquerda, feita com pixels, parece uma tentativa, o octógono está meio torto. Já a da direita, que foi desenhada com código, é perfeita, geometricamente falando. Exato. Esse é o ponto principal. Ao invés de simplesmente gerar um monte de pixels, o LLM está escrevendo um programa, um código em SVG, e esse código dá as instruções matemáticas exatas de como desenhar cada linha, cada vértice da forma. Só que os LMs não nascem sabendo fazer isso, né? Os pesquisadores precisaram ensinar o modelo. E para isso, eles usaram uma técnica bem conhecida chamada aprendizado por reforço. Ah, então é tipo um aluno de artes tentando fazer um desenho e o professor vai dando uma nota. O aluno continua tentando, ajustando, até conseguir uma nota cada vez melhor. Perfeito. E o professor aqui é um modelo de visão muito poderoso, chamado SIGLEP. Ele compara o texto do prompt com a imagem SVG que foi desenhada e dá uma nota, uma pontuação de similaridade. Basicamente diz, isso aqui está parecido com o que foi pedido. E os resultados, olha, são impressionantes. Esse gráfico aqui mostra a pontuação composicional do modelo, que é a habilidade dele de lidar com instruções complexas, sabe? Antes do treinamento, a nota era 8,8. Depois, pulou para 60,8. É um salto gigantesco que superou até outros modelos open source bem conhecidos. Ok, então a gente já viu como ter uma IA mais confiável e mais criativa. Mas tem um custo escondido em toda essa computação, né? A energia. Como é que a gente faz esses sistemas tão poderosos serem também sustentáveis? Essa é uma pergunta fundamental e é justamente o foco do nosso terceiro artigo, sobre um sistema chamado Voltana LLM, da equipe de Jahan New. E eles descobriram uma coisa bem surpreendente sobre o consumo de energia das GPUs. A grande descoberta deles ilustra bem isso aqui. Eles viram que nem sempre rodar a GPU na velocidade máxima é a melhor solução. Na verdade, existe uma curva em formato de U. Se for devagar demais, gasta-se tempo. Se for rápido demais, gasta-se muita energia. O segredo é achar o ponto ideal, bem no meio.
Para otimizar isso, o Volt NLM faz uma coisa muito inteligente. Ele separa o processo em duas fases. A primeira é a de prefill, que é quando a IA processa o prompt. A segunda é a de decode, quando ela gera a resposta. E o ponto-chave é que essas duas fases têm necessidades computacionais bem diferentes. Ah, então não dá para simplesmente usar a mesma velocidade, a mesma frequência para o processo todo? Exatamente, seria um desperdício. Por isso, o Volt NLM usa um controlador que se baseia em feedback. Pensa nele como um termostato inteligente para a GPU. Ele fica o tempo todo monitorando a carga de trabalho e ajustando a velocidade para cada uma dessas fases, sempre buscando aquele ponto de eficiência energética ideal. E o mais importante, fazendo tudo isso sem deixar que o tempo de resposta fique ruim. E qual o resultado disso na prática? Bom, o resultado é uma economia de energia de até 36,3%. É bastante coisa. E o melhor, sem sacrificar o desempenho. Legal, então a gente passou por 3 desafios que parecem bem diferentes, né? Deixar a IA mais confiável, mais precisa e mais eficiente. Mas eu tô sentindo que tem uma coisa em comum, um fio que conecta todas essas soluções. Tem sim, Clara. O grande tema que une tudo isso é a ideia de feedback. Pois é, o ponto central aqui é que melhorar a IA não é só sobre construir modelos cada vez maiores. O segredo está em criar sistemas mais inteligentes. Sistemas que conseguem se guiar, se verificar e se otimizar sozinhos, usando justamente esses ciclos de feedback. É uma ideia muito poderosa mesmo. Muda totalmente o foco, né? Sai da força bruta e vai para o controle inteligente. E isso, claro, deixa a gente com uma pergunta bem empolgante para o futuro. Bom, pessoal, obrigado por acompanharem a gente em mais essa análise. Isso aí, a gente se vê na próxima.